Feliz sábado. Bom sábado. Quero agradecer a Rafa pelo convite, muito obrigada. Creio que a Rafa seja um braço forte aqui na igreja, né? Amém. Porque o Ministério Jovem é uma bênção. Muito obrigada, Rafa. Que bom, né? Também quero agradecer pela Cecília, gente, estou muito feliz, porque eu vi essa Cecília bem né? Minha criancinha favorita, tá tão grandona e agora tá cantando aqui. Vou te levar comigo, Cecília, pra cantar, né? Nas pregações. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís, tá? Eu friso usar porque meu nome é para ser Thaís. Minha mãe falou assim pro meu pai, vai lá, registra Thaís. Meu pai, tá bom, pode deixar. Meu pai chegou, minha mãe, registrou Thaís? Meu pai, registrei Thaís. Tá, passou uns 2 meses, todo mundo chamou de Thaís. Minha mãe sentiu vontade de ver minha certidão, estava lá de Thaísa. Meu pai me registrou errado, gente. E aí foi isso, me chamam de Thaís, de Thaísa, mas é Thaísa, tá bom? Tá ok. Sou regional dos jovens da 6ª região. A nossa região engloba Marechal, Madureira, Guadalupe. E esta manhã aqui vou passar esse tempo com vocês para falar um pouco de Deus. Amém. Nesse mês, né, a Rafa me falou que vocês estão aprenderam, né, sobre os 4 pilares da vida do jovem adventista, que é a missão, relacionamento e nutrição. E hoje vamos ver um pouco sobre tempo. Vocês devem pensar, Thaís vai pregar o quê? Sobre a igreja, tempo. Mas não, hoje eu vou pregar sobre você. Como assim? Estou na sua vida aqui? Não, o tempo que eu vou pregar hoje é sobre nós mesmos. Nós não somos a igreja. A igreja não é só o edifício, não é só o prédio. Somos, né, a igreja que pela fora, que anda, que as pessoas veem. Então hoje vamos falar sobre adoração. Te pergunto, você já fez a sua adoração a Deus hoje? Você adorou a Deus durante a semana? Você dedicou um tempinho, nem sei, uns 20 a 10 minutos para Deus ao longo dessa semana, de domingo até hoje? Ou você só adora a Deus ao sábado? O dia de Deus é só sábado, então eu vou passar a segunda, terça, quarta, esses dias todinhos só para mim, e quando chegar sábado eu vou adorar a Deus, vou estar na igreja mesmo. Será que essa é a adoração correta que devemos fazer no nosso dia a dia? Eu pesquisei o significado de adoração, que eu vou ler aqui para vocês. Adoração conforme a Bíblia. Na Bíblia, a adoração é muito mais do que um ato religioso. É uma entrega total do coração, mente e espírito a Deus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Antes de abrirmos a palavra, vamos falar com Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando para adorar o seu santo nome, Senhor. Tem tantos lugares que não podem, Senhor, abrir a Bíblia, não podem orar, porque tem pessoas que se incomodam com isso e são perseguidas, Senhor. Mas aqui nós podemos, mais uma vez, ter essa oportunidade de abrirmos a sua santa palavra, Senhor. Então, que o Senhor possa estar aqui presente neste momento aqui, nesta igreja, Senhor. Que a Thaísa possa ir de cena, que o Senhor possa estar aqui à frente para falar o que cada um precisa nesta manhã, Senhor. Assim seja. Que o Senhor possa preencher os nossos corações e de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Que cada pessoa que possa ter vindo triste, abalada ou preocupada com alguma coisa, que ela possa ir aqui, Senhor, com a certeza no coração, que se adorarmos a Ti grandemente, de todo o coração, o Senhor nos dará a vitória. Amém. Esteja com cada um de nós, é isso que eu te peço, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. A adoração é definida como um ato de render honra, reverência, apreço e amor a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Amém? Amém. Vamos começar pelo versículo 1.
constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vamos dar uma pausa aqui. Se você mantém uma adoração a Deus frequente, não uma vez ou outra, algo frequente, se você pelo menos dedicar um tempinho todos os dias, não é obrigatoriamente você fazer assim que acordar, seja com a sua realidade. No livro Maranata, esse aqui, que os jovens receberam, ele dá algumas dicas de como fazer uma verdadeira adoração. E aí ele diz que não é obrigatório você fazer, porque normalmente a gente faz nossa comunhão assim que acorda, né? Mas tem gente que tem a vida corrida, a gente já tem que levantar, correr para pegar um ônibus, para ir trabalhar. E aqui diz que não importa o horário que você for fazer, o importante é que você faça. Independente se você não consegue fazer de manhã, ou eu só consigo fazer à noite quando eu chego do trabalho. Não tem problema. Deus vai estar ali pronto para te ouvir. Na Bíblia diz que Ele se inclina para te ouvir quando você para tudo para poder falar com Ele. Amém. E aqui, a gente vê aqui na Bíblia que Daniel tinha um espírito excelente. Você acha que se Daniel adorasse uma vez ou outra, ele teria esse espírito excelente? Não. Não, né? E isso que eu quero convidar vocês a pensar em relação a essa pregação. Que você só vai conseguir atingir uma comunhão, um relacionamento perfeito com Deus, assim que você dedicar o seu tempo a Ele. Como assim, Thaisa? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente mora num condomínio e aí tem um porteiro lá na portaria. Você passa por ele, você dá um bom dia, você volta, você dá boa noite. Você conhece esse porteiro? Você sabe da vida dele? Não. Você sabe se ele está triste, se ele está feliz? Você sabe se ele tem filho, se ele tem filha? Não, né? Para você saber coisas da vida dele, você tem que fazer? Tem que passar tempo com ele. Tem que ter um relacionamento. E é assim com Deus. Não adianta você só acordar, ler. O Senhor, meu pastor, vai voltar e ir embora. Você não vai conhecer esse Deus. Você não vai desenvolver um relacionamento profundo com Ele. E Daniel tinha esse relacionamento profundo com Ele. E vamos aprender muitas coisas com Daniel hoje. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Então, os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro nem culpa. Amém. A adoração de Daniel era tão profunda, tão intensa, que incomodava quem não tinha essa adoração. Te faço uma pergunta para você pensar. A sua adoração é tão intensa que incomoda quem não tem uma adoração profunda? Porque, gente, nós somos observados o tempo todo. Thaisa, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Tudo bem, mas a partir do momento que você diz que Deus é o Salvador e somente Ele vive na sua vida, você está sendo uma palavra viva para aqueles que não o conhecem. E aí eu te pergunto, a sua adoração está incomodando quem não tem adoração? A sua adoração está dando vontade para as pessoas que não adoram, querer adorar também? As pessoas te veem e sentem vontade de conhecer a Deus? Perguntas para se pensar nesta manhã. Vamos continuar o versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Obrigada. Versículo 6. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti,
ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Vamos dar uma pausa por aqui. No mês passado, os jovens, né, participamos de um evento chamado Atos, que aconteceu lá na Faculdade Adventista de Minas Gerais. E em alguns momentos das pregações, um muçulmano levou uma pessoa para dar um testemunho lá, né? E essa pessoa estava encapuzada, toda tampada assim, e ela começou a falar para a gente da vida dela. E ela falou que onde essa pessoa mora, não pode adorar a Deus. Lá, se te encontrarem com uma Bíblia na mão, ou te encontrarem orando, você é morto. Lá não pode adorar a Deus, só pode adorar o Deus que eles estipulam a você adorar. E aí ele falando que a gente tem muita sorte de poder ler a Bíblia livremente. Em qualquer lugar que você for sentar, em pé, você pode abrir sua Bíblia e ler, que ninguém vai te incomodar. Amém. Ninguém vai chegar falando assim, se você continuar dando esse Deus, você vai morrer agora. Aqui não acontece isso. E aí ele, falando, chorando, que ele está adorando a Deus lá, abriu uma igreja, só que é às escondidas. Nem a família dele sabe que ele está adorando ao nosso Deus. E ele foi batizado lá por um pastor adventista. E ele falando que o sonho dele é poder levar a família dele para a igreja, só que ele tem medo de poder falar de Deus para elas e alguém acabar descobrindo e entrar nessa igreja, fechar a igreja e matar as pessoas que estão lá. E aqui, Daniel estava passando por um caso parecido, né? Ele era tão fiel que ele incomodava quem estava ao redor dele, e acabou que as pessoas começaram a perseguir Daniel ao ponto de jogá-lo na cova dos leões. E aí eu te pergunto agora, você tem a oportunidade de poder adorar a Deus sem nenhum perigo? Você pode abrir a sua Bíblia, você pode abrir a sua lição, você pode orar, você pode falar de Deus para outras pessoas sem nenhum risco de morte. E pessoas que vão estar no seu lugar neste momento, poder adorar a Deus livremente, e é algo que muitas pessoas não dão valor, que acham que Jesus vai voltar hoje mesmo, então eu posso ler a Bíblia amanhã, não estou a fim de ler hoje. Estou cansado, não vou ler a lição das passadas não. Posso ler tudo na sexta-feira que Deus vai me perdoar, Deus vai me entender. E não é assim. Deus te ama tanto que Ele quer passar pelo menos que seja 10 minutos ao seu lado. É um relacionamento tão profundo, tão intenso, que você passar tempo com Ele deixa um feliz demais, sabe? Deus só quer que você pare tudo um pouquinho por Ele, porque toda vez que você pede socorro, ora, clamando, pedindo ajuda, Ele para tudo para te atender, Ele para tudo para te ouvir. E Ele também, Ele quer isso para Ele quer um relacionamento recíproco, não é mesmo? Porque não adianta nada você se relacionar com uma pessoa que só você doa e essa pessoa não se doa para você também. É um relacionamento bom? Vocês vão gostar? De só você se doando, só você amando uma pessoa e essa pessoa fazendo nada por você? Não seria algo agradável, né? É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Deus te dá tudo. Ele te deu vida, Ele te deu saúde, te protegeu até aqui para chegar na casa dele. E o que Ele quer? Ele só quer o seu amor. Ele só quer que você dedique um tempo do seu dia para adorá-lo. Só isso que Ele te pede. Não te pede muito. Deus não te pede nada que Ele já não tenha te dado. Pensa assim. Deus não está te exigindo nada. Adorá-lo é algo, uma escolha. Você não é obrigado a adorar a Deus. Mas Ele só está te pedindo algo que Ele já te deu, que é um amor, que é uma atenção, que é uma adoração. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei,
e a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intermédio que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Até o rei aqui via que a adoração de Daniel era uma adoração verdadeira, ao ponto de ele ficar penalizado, tentando de alguma forma livrar Daniel dessa consequência, né? Dessa determinação que ele mesmo fez. Apesar de que Dário não conhecia o Deus de Daniel, né? Não o adorava, mas mesmo assim a adoração de Daniel era tão intensa que acabava, como posso dizer, acabava influenciando a rei Dário também. Que ele via que realmente o Deus de Daniel era um Deus poderoso, era um Deus forte, era um Deus que somente merecia a adoração. E Dário via, né, que muitas pessoas que se incomodavam com isso, e ele ficou triste em relação de botar Daniel na cova dos leões. Vamos para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Dário: Daniel, o servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém. Aqui a gente viu que a adoração de Daniel tem uma palavra-chave para tudo isso, que foi perseverança. Para você desenvolver um hábito, você tem que fazer ele todos os dias. Por exemplo, comecei a academia hoje. Para eu ter um bom resultado, eu tenho que ir todos os dias. Segunda a segunda, para desenvolver um hábito. A partir de uns 10 a 14 dias, você consegue desenvolver esse hábito e acaba fazendo automaticamente. Você vai para a academia porque desenvolveu esse hábito e é algo que você não vai querer ficar sem no seu dia. E aqui Daniel é basicamente isso, a perseverança dele. Daniel tinha tudo para não ter uma adoração boa. Ele foi tirado da casa dos seus pais, foi enviado para uma terra que não era a casa dele, uma terra que adorava tudo que era tipo de Deus, fazia tudo que era tipo de sacrifício, que ele foi ensinado que era errado, ficou longe dos seus pais, ficou à mercê de um rei que a qualquer momento poderia se enjoar dele, mandar ele uma prisão ou algo do tipo. Daniel, ele tinha todos os motivos para não ter uma adoração boa e agradável ao Senhor. Mas ele botou na cabeça dele que ele tinha que ter uma perseverança. Ele, todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia, clamando ao Senhor para estar com ele, fazer companhia e, o mais importante, dando força para ele, né, sustentar essa situação tão ruim que ele se encontrava. Amém. E aí, através disso, podemos aprender que precisamos perseverar. Porque é difícil, gente, você se negar dia após dia
o errado é mais fácil fazer do que o certo. O nosso corpo, ele tende a fazer o que não é agradável aos olhos de Deus. Mais fácil. E assim, você se negar todo dia dói, é sacrificante, às vezes desgastante. Você trabalhou a semana toda, eu vou para a igreja sábado de manhã, não, eu posso estar em casa dormindo. E seria mais fácil, né, poder estar em casa descansando, mas não, você escolheu estar aqui para adorar a Deus e você pode pensar que não é muita coisa, mas para Deus é. Você está dedicando o tempo dele, dedicando tempo para ele aqui sentado, escutando um pouco da palavra dele. Já é uma adoração que você está fazendo. Amém. E podemos aprender com Daniel sobre fazer uma adoração perfeita, uma adoração completa. E neste momento eu quero que você pense um pouquinho. Eu vou te dar 5 minutinhos. Que eu quero que neste momento você clame para Deus sobre a adoração que Ele quer na sua vida. Vou te dar 5 minutinhos para você, se você quiser ler um versículo ou fazer uma oração silenciosa, aí no banco mesmo. Para você clamar a Deus nesse momento. Porque Deus fala que o povo que clama a Ele ouve e responde. Amém. Então, vou te pedir nesse momento que você possa fazer uma oração silenciosa, 5 minutinhos, clamando, suplicando a Deus que Ele te mostre como adorá-lo verdadeiramente. E é isso. 5 minutinhos.
Amém? Amém. Eu espero que nesses 5 minutinhos de reflexão com Deus, você tenha selado um compromisso com Ele, de adorá-lo todos os dias. Amém. Então, com essa adoração individual, aprendemos que temos que passar um tempo com Deus, com oração, leitura bíblica, louvor, obediência. Vai ser, gente, um viver diário em reverência e entrega. Essa é a adoração individual. E o templo também abrange a adoração coletiva. O que seria a adoração coletiva? É o que estamos fazendo agora. A adoração coletiva na igreja. Vamos ver um exemplo em Daniel, capítulo 3, de adoração coletiva. Daniel, capítulo 3. Amém? Amém. Antes de lermos, a definição de adoração coletiva. A adoração coletiva é quando a comunidade de fé se reúne para exaltar a Deus em unidade. Envolve oração, louvor, ensinos e compartilhamento da palavra. Vamos ler Daniel capítulo 3, a partir do versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vamos dar uma pausa aqui. Aqui vemos duas adorações coletivas. Uma que era a adoração a essa imagem que Nabucodonosor fez, e a outra era a adoração ao nosso Deus vivo. E aí te pergunto, em qual adoração você está? Deus, mas eu não adoro nenhuma imagem, mas a sua adoração, como está a sua adoração coletiva com os seus irmãos da igreja, com a sua família? Porque a nossa adoração começa dentro de casa. Como é que está o seu grupo familiar? Como é que está
a sua adoração em questão de com seu marido, com seus filhos, ou só com seus filhos, ou só com seu marido? Como é que está a sua adoração coletiva no seu lar? Porque uma vez eu lembro uma pregação de um pastor, ele falou que devemos sim nos encher da adoração coletiva na igreja. Mas se você não tiver uma adoração começando em casa, você sempre viu, porque você tem que vir cheio para poder transbordar aqui. Porque se você vier vazio, desmotivado, tudo que acontecer aqui na frente você não vai gostar, você vai botar algum defeito. Você viu aquela irmãzinha? Não cantou bem. Você viu aquele cara? Não pregou bem. Por quê? Porque você não está na mesma conexão que estão as pessoas que estão tendo uma adoração com Deus em casa. Então, primeiro temos que ter uma adoração coletiva em casa. Se encher primeiro dentro do seu lar de Deus para poder vir para a igreja e transbordar. E até mesmo você transbordando, você vai ajudar quem está vazio ao seu lado. Porque a adoração coletiva é isso. É um ajudando o outro. Amém. Porque você já tem a sua individual com Deus e você tem a sua coletiva. Que os irmãos, todos os juntos, gente, Deus fala muito isso, né, lá no Novo Testamento sobre a união na igreja. Você tem uma união e essa união tem que ter uma base de adoração. Você adorando o seu irmão, mandando uma mensagem para ele: poxa, você não veio para a igreja hoje, o que aconteceu? Você quer uma visita? Tá tudo bem? Isso aí você já está adorando a Deus, porque você está ajudando uma pessoa que não está muito bem na fé, que através da sua adoração ela vai se sentir tocada, ela vai se sentir cuidada por Deus e vai querer vir para a igreja e participar dessa adoração coletiva. Vamos continuar lendo. Versículo 20. Então ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre a madeira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre a madeira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha sobre a madeira acesa. Então o rei Nabucodonosor se levantou, se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a madeira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém? Amém. Amém. Aqui a gente viu que a adoração coletiva desses jovens eram tão fortes que acabou espantando o rei Nabucodonosor e fez ele reconhecer que o nosso Deus era poderoso, que só ele era merecido de ter a verdadeira adoração. Amém. E aqui vimos também que juntou, né, que eram 2 adorações, né? Uma adoração à imagem e a outra adoração ao Deus. E no versículo 27 diz que se juntou todo mundo, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, e eles foram lá testemunhar o milagre que Deus estava fazendo, que Deus estava fazendo na vida desses jovens. Então, aqui podemos ver e refletir que
não importa assim, qual o problema que a igreja, no caso a adoração coletiva, esteja passando. Se colocarmos Deus como centro aqui desse edifício, vai acontecer grandes milagres. O Deus não mudou, gente. Esse Deus aqui que a gente lê todos os dias é o mesmo de hoje. Então ele pode sim dar curas, dar vitórias. Deus pode fortalecer uma igreja, Deus pode fortalecer uma pessoa que não está mais com vontade de vir para a igreja ou que está com uma enfermidade. Se colocarmos Deus, mais uma vez, se colocarmos Deus como centro da nossa adoração coletiva, Deus vai operar grandes milagres aqui nesta igreja de Marechal. Amém. Nós podemos pensar assim que, mas Deus sabe que Deus não está ouvindo, a gente ora, a gente clama, mas assim, Deus sabe de tudo, né? A gente só sabe o que está acontecendo agora, só sabe o hoje, mas Deus sabe muito além do nosso futuro. Se Ele não está respondendo agora, é porque Ele está te dando uma espera. Porque Ele sabe o momento certo de entregar uma bênção na vida de cada um. Então, eu peço que não desistam, continuem adorando a Deus, continuem fazendo isso que estão fazendo aqui agora, que é vir adorar a Deus aqui na igreja, a não desistir, sabe? A persistir. Problemas todos nós temos, você não vai ficar livre. Você pode folhear a Bíblia de um lado para o outro, você não vai encontrar Deus falando. Se você me servir, você não vai ter problema nenhum, você vai ter uma vida perfeita, e é isso, você não vai encontrar isso. Pelo contrário, Deus vai falar, pelo meu nome, você vai sofrer. Pelo meu nome, você vai perder familiares, você vai ter enfermidade. Deus sempre foi bem claro e sincero com você, que você não terá uma vida perfeita, né? Mas todo final de uma tempestade vem um lindo sol. Igual ontem, outro mundo estava acabando, né? Estava chovendo, e hoje está esse sol lindo aí fora. Quem diria que ia ter um sol bonito assim? Pois é, né? É igual a nossa vida. A gente pode estar passando por algo muito ruim, uma provação muito grande, mas agarre na mão de Deus e fala assim, Senhor, eu vou te adorar até o fim, não vou te largar. Amém. Porque eu sei que contigo a vitória é certa. Então, eu quero pedir para a igreja que continue nessa adoração individual em casa e adoração coletiva com a sua família e adoração coletiva aqui, né, nesse templo, né, no nosso templo também. Amém. Já estamos finalizando, gente. Quero mostrar para vocês alguns exemplos de adoração coletiva. Vamos lá em Efésios 4, versículo 3 a 6. Efésios 4, versículo 3 a 6. Amém? Amém. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui vimos que Efésios está dizendo para a gente promover a unidade do corpo de Cristo. Amém. A igreja é um corpo só e Deus é a cabeça, né? Então aqui precisamos desenvolver a nossa unidade, né? A nossa união, porque através disso a gente podemos nos achegar mais a Deus, né? Tudo que Deus quer é um só povo, né? Sem preconceito, sem panelinha, sem qualquer coisa. Ele quer que, através da adoração coletiva, vai gerar consequências boas, que no caso é a união da igreja. Vamos lá em Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20.
Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês devem, a gente às vezes pensa, né, que, poxa, a gente vê tanta igreja lotada, cheia, e a gente pensa que Deus só está nesses lugares, né, que tem muita gente. E não é assim. Aqui está dizendo que onde tiver 2 ou 3, gente, não é 10 mil, não é 100, não é 200. 2 ou 3 reunidos, Ele vai estar ali no meio deles. Amém. Então eu creio que Deus também está aqui no nosso meio. Amém. E Ele quer que a igreja de Marechal se unem para fazer uma adoração coletiva a Ele. Vamos para o nosso último ponto da adoração coletiva, em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Amém? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Aqui a gente vê que a igreja se reunia para adorar e compartilhar a vida. Aqui vocês viram que eles compartilhavam pão de casa em casa, porque eles tinham uma relação tão boa entre eles, que se eu falava assim, gente, hoje não tenho o que comer em casa. E aí os irmãos se reuniam, não, a gente vai te ajudar, e ia, né, suprir a necessidade dessa pessoa no momento. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a importância da unidade, da união, e também a importância de como eles perseveravam, aqui fala que eles perseveravam na doutrina, e eles compartilhavam as coisas com alegria. Às vezes a gente vive tanto no automático que a gente vem para a igreja, ouve a pregação, a oração, o louvor e vai embora, e, sabe, como se fosse algo mais normal do mundo. E não deveríamos tratar a casa de Deus assim. Devemos chegar e compartilhar, assim, igual o momento que a gente tem na lição, né? A gente falou essa semana, compartilhar as coisas com alegria com quem está ao nosso redor, não é mesmo? E eu convido vocês a botar isso em prática. Se já estiverem colocando, ótimo, mas vou reforçar aqui para vocês que a adoração coletiva é isso. Começa com a adoração em casa, que você tem que estar cheio do Espírito Santo para poder transbordar nas pessoas. E aqui também começa a adoração coletiva aqui com seus irmãos, perguntar se está tudo bem em casa, perguntar se ele fez a comunhão dele, mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem. Olha, fulano, eu orei com você hoje. Vocês podem achar que é algo simples, mas você não tem a noção de quanto isso pode mudar o dia de uma pessoa. Amém. Que ela acordou bem, que ela pode ter acordado ansiosa, ou pode ter acordado triste, ou pode estar passando por algum problema. E ela lê no celular que tem alguém orando por ela, isso dá muita força, gente. E é uma coisa assim que nós cristãos estamos aqui para servir, não para ser servidos. Jesus que vivia lá no céu, cheio de tudo que é bom e do melhor, ele desceu para ser servo. Por que a gente não quer ser servido, né? A gente tem que sim, até o nosso próximo, se preocupar com ele, né? Porque Deus cuida das pessoas através de nós. Temos que nos permitir ser usados para podermos alcançar essas pessoas que estão precisando de cuidado. Mas Deus só usa quem está próximo a Ele.
Então, para você se permitir ser usado, você precisa de uma adoração completa, intensa e que seja feita todos os dias. Para terminarmos, Deus busca adoradores, não performances. A adoração começa no secreto, lá na sua casa, e se manifesta no público, a adoração coletiva. Se queremos experimentar a plenitude da presença de Deus, devemos cultivar ambos os aspectos da adoração. A adoração individual e a adoração coletiva, elas andam em conjunto. Não tem como você fazer uma e fazer outra, porque elas andam juntas para dar certo. E aí eu te pergunto, como está a sua vida de adoração? Está fria? Está irregular? Está superficial? Está forte? Deus quer restaurar a sua adoração pessoal hoje, nesta manhã. Valorize mais os momentos coletivos, porque isso aqui, gente, um dia vai acabar. Porque, graças a Deus, Deus está voltando. E Ele quer nos levar para o céu. Então, a gente tem que aproveitar a cada momento com essa adoração coletiva para nos aproximarmos dele a cada dia. Seja um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. E Deus te entregará o extraordinário. Amém. Deus te abençoe. Amém. Oremos. Muito obrigada, Senhor, por essa mais uma oportunidade, Senhor, de podermos adorar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a ter uma adoração, Senhor, intensa e completa contigo durante a semana, Senhor. Assim seja. Envia o seu Espírito Santo para nos incomodar, Senhor, se esquecermos ou se não tivermos com vontade, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Precisamos, Senhor, nos aproximar de Ti dia após dia, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar por cada momento que não te priorizamos, Senhor. Porque devemos nos colocar o Senhor como primeiro lugar na nossa vida. Amém. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a manter a nossa comunhão diária, Senhor. Assim a seja. ser um hábito tão desenvolvido que a gente não vai conseguir terminar o dia sem abrir a Sua palavra e estudá-la, Senhor. Esteja com cada um de nós, nos proteja de todo o mal, nos dê uma ótima semana na Sua presença. Isso eu te peço e agradeço em Jesus. Amém. Amém.